Rafael Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Olá pessoal, bem-vindos ao 13º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui mais uma vez gravando a partir do aprazível bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio e diretor do Instituto Carioca de Criminologia. E o episódio de hoje vem no formato de um bate-papo e é sobre um tema, digamos assim, muito importante, eu diria absolutamente fundamental e que está sendo muito maltratado, né, nessa conjuntura política específica que a gente está experimentando hoje no Brasil, que é a maconha. Né? Hoje o episódio será dedicado a falar sobre a maconha, nas suas mais variadas possibilidades de abordagem. Vamos falar aqui sobre uso medicinal, vamos falar aqui sobre a questão criminal propriamente dita, as potencialidades econômicas da maconha e por aí vai. A gente vê com muita preocupação o que está acontecendo hoje, né? No Brasil, não só sobre esse tema, mas também sobre o tema das drogas de uma maneira geral, né? Nunca antes na nossa história a questão do proibicionismo ela ficou tão em voga. A gente vê com muita clareza aqueles paradigmas de redução de danos sendo abandonados e a gente está cada vez mais distante daquele horizonte de legalização. Daquele horizonte de legalização. Não faz sentido que a gente continue aqui, neste hemisfério, a partir da realidade latino-americana, demonizando a maconha, né, demonizando outras drogas também. Eu me lembro muito de uma advertência, até um pouco cômica, do professor Nilo, no sentido de que daqui a pouco a maconha estará listada em bolsas de commodities, em Chicago, em outros lugares do mundo, e a gente vai estar aqui criminalizando isso. Quer dizer, o capitalismo já entendeu que a maconha tem um potencial econômico incrível, né? E o Brasil continua criminalizando, continua usando a criminalização da maconha como pretexto para fazer o controle da população pobre, negra e periférica, como pretexto para entrar nas favelas sem mandados de busca e apreensão, como pretexto para produzir esse avanço do estado de polícia. Então, para nós, esse é um tema muito caro e a gente quer tratar dele aqui hoje. Bom, estamos aqui então na frente de um grande amigo, Ítalo, que vocês já conhecem porque esteve aqui conosco no primeiro episódio do podcast. O Ítalo, na verdade, é o primeiro convidado repetido que a gente traz ao podcast Segurança dos Direitos, com muito orgulho, com muito prazer, porque ele é, de fato, uma pessoa, para além de inteirada desse tema, alguém que milita, alguém que aprofunda as discussões, alguém que tem uma interlocução muito importante aí sobre essas questões que a gente discute aqui no podcast. Estamos também com o Thiago Salles, que está aqui pela primeira vez, também é da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio e coordena lá o grupo de trabalho sobre direito à saúde. Bom, só para lembrar vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, e estamos também em praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, Spotify e também no YouTube. Nós temos um e-mail, né, que é o seguranca2direitos@gmail.com. São aí canais, ferramentas, instrumentos para a gente ficar em contato permanente com a nossa audiência qualificadíssima. Bom, eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria voz e vou dar início imediato ao 13º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de um bate-papo sobre a maconha. Está fumando maconha? Não interessa, isso é problema meu. Cara, se você se foda, seu filho de uma puta. Tá me ouvindo? É pra gravar? Gravou então, vocês se fodam. Joga maconha na mesa, joga a seda do lado. Joga maconha na seda e aperta o baseado. Eu fico louco, 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 louco.
Bom, voltando, pessoal. Bem, a música é engraçada, né? Mas o tema é bastante sério, quer dizer, a criminalização da maconha, a forma como a maconha vem sendo tratada pelo Estado brasileiro é motivo de enorme preocupação. A forma como as drogas, de uma maneira geral, né, vem sendo tratada é motivo de bastante preocupação pra gente aqui nesse podcast. E é esse tema que a gente quer aprofundar aqui hoje, com essa belíssima inspiração musical que o nosso editor Léo Arturos colocou aí pra gente também se divertir um pouquinho, né, com esse tema tão importante. Bom, queria então passar a palavra para você, Ítalo, se apresentar pra gente, dizer a que veio. Olá a todos e a todas, meu nome é Ítalo Pires Aguiar, eu sou advogado, estou secretário-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio e sou também doutorando em Ciências Sociais pela PUC-Rio. É um prazer ter sido anteriormente convidado na primeira edição do podcast e também um prazer de ser o primeiro a retornar, né? Isso aí. Então estou duplamente honrado pelo convite. Beleza. Tiago? Bom dia, Rafael. Muito obrigado pelo convite para estar aqui, para tratar de um tema tão importante. Como você já me apresentou, eu sou Tiago Salles Ignatoski, eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio. Eu coordeno o grupo de trabalho Direito à Saúde e Populações em Situação de Vulnerabilidade. Eu tenho especial interesse por essa temática sobre as drogas e vai ser muito bom a gente ter essa conversa aqui hoje. Legal. Eu queria já até devolver a palavra para você, Tiago, para você explicar um pouco para a gente, porque existe uma ação judicial em tramitação hoje, né, aqui no Rio de Janeiro. Essa ação foi movida por uma associação, né, que tem interesse direto nessa questão da maconha, e essa ação tem o objetivo de assegurar que os seus associados tenham aí o direito garantido ao cultivo da cannabis, né, na perspectiva de manipular os compostos da planta e usar, enfim, isso aí em benefício enfim, das pessoas que são vinculadas a essa associação, né? Eu tomei conhecimento dessa ação através do Ítalo, né, porque nós da OAB, enfim, nós três, a OAB está habilitada como amicus curiae, né? A OAB não é autora da ação, mas fala na ação como parte interessada, né? E muito legal que a OAB, desde o início, está adotando uma postura de preservação, de garantia desse direito, né? Explica um pouco para a gente, Thiago, o que está acontecendo. Bem, essa ação está sendo movida pela Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal, a APEP, que é uma organização que tem um papel muitíssimo importante nessa pauta no Brasil, juntamente com outras que fazem trabalho semelhante. Dentre elas a Abra Cannabis aqui no Rio, né? E é uma ação declaratória, constitutiva, positiva, né, para usar a terminologia do direito, que pretende conseguir a declaração do judiciário para que essa associação cultive, manipule e distribua para seus membros que necessitam da medicação os compostos do extrato do canabidiol, né, do CBD. Essa ação já tem precedentes no Brasil. Existe uma ação que é do estado da Paraíba, que foi movida pela Abrace, que é a Associação Brasileira de Apoio à Cannabis Esperança, né? Ela está em João Pessoa, em Campina Grande, e eles conseguiram lá um deferimento no mesmo sentido do que está sendo pretendido agora, né? Que é essa autorização para cultivar e para distribuir para as pessoas que precisam do canabidiol, né? E o fundamento principal dessa ação é a dignidade da pessoa humana. A gente sabe que a cannabis ela tem um potencial medicinal muito, muito relevante, como a gente vai falar daqui a pouco. Muita gente pode ser beneficiada por esse medicamento que ainda encontra muitos entraves burocráticos para que seja amplamente utilizado pela população. Tiago, você falou dos compostos do extrato do canabidiol. Sim, né? Sim. Explica um pouco pra gente, quer dizer, o que é o canabidiol? O canabidiol é, de fato, me falta a expressão politicamente correta, enfim, ele produz onda. O que produz onda?
o que produz onda dentro daí dos compostos da maconha, quer dizer, o que é importante do ponto de vista medicinal, o que não é. Sim, sim. A planta, a maconha, né, a cannabis, ela tem, vou começar do começo então, ela tem 3 variedades. Existe a cannabis sativa, a índica e a ruderalis, que é um ancestral dessas 2 primeiras, né? A sativa, originalmente, ela é uma árvore maior, uma planta maior, de folhas mais finas, e ela tem o componente do THC mais presente. A índica, ela tem mais o componente do canabidiol. E essas variedades, hoje, elas já estão muito... Já houve muitos cruzamentos, já há mais variedades disso, mas os principais compostos que nós conhecemos são o THC e o CBD. O THC... Eles estão presentes nesses 3 tipos de maconha? Sim, assim? na cannabis, na planta, haverá em maior ou menor medida esses... Canabidiol e o THC. Que são canabinoides. As substâncias oriundas da cannabis são os canabinoides. São mais de 100 hoje em dia que são catalogados, mas os principais que nós conhecemos são esses 2, o THC e o CBD. O THC, ele é responsável pelo efeito euforizante, né? Efeito euforizante, Ítalo. É um bom termo, né? É um bom termo da onda. Pois é. É a chamada onda, né? Ele também tem propriedades medicinais, não é só isso, né? Ele se complementa com as outras substâncias, interagindo no organismo. O CBD, que é o canabidiol, ele é responsável pelo efeito sedativo da planta. E ele é principalmente usado para essas condições de saúde em que é necessário um efeito analgésico e sedativo. Mas os dois têm efeitos, têm funções medicinais. Os dois têm aplicações medicinais. medicinais, sim. Acho que dá para dizer isso. Eu não sou químico, não sou médico, mas é o que a gente tem percebido pelas leituras, é isso. Entendi. Eu vejo você falando, né? Quer dizer, a gente podia conversar de maconha como se conversa sobre vinho, né? Sim. Tal tem a composição, o corte da uva, né? Você podia ser um sommelier de maconha, inclusive, né? Assim, porque que besteira. E estamos aqui, na verdade, discutindo se deve ou se não deve ser permitido o uso medicinal da planta. Quer dizer, é um atraso esse debate da maconha, que é um negócio impressionante, né? Quer dizer, a gente está na lanterna aí mundial desse debate. E que não está desconectado do debate da guerra às drogas, né? Porque a desinformação que acaba recaindo sobre o uso medicinal vem em grande medida desse ideal de guerra às drogas, um ideal cínico e mentiroso de combate às drogas que não surte os efeitos declarados e ainda causa muito mais problemas do que seria só com as drogas. Mas, Thiago, a maconha ela tem uma história, né? Vamos dizer assim, eu digo uma história... A planta tem uma história, imagina, que pretensão. Mas eu digo, ela tem uma história do uso humano, né, da maconha, né? Sim. Quer dizer, e essa história ela diz muito sobre as funções que essa planta assumiu, né, ao longo do tempo. Sim, pois é. As substâncias psicoativas, de modo geral, elas estão presentes na história da humanidade desde tempos irrastreáveis, né? Eu digo irrastreáveis porque nós temos os primeiros registros escritos, por exemplo, do uso do ópio, datando de 3.000 anos antes de Cristo. Mas sabemos que já havia usos anteriores disso, né? Os sumérios tinham uma deusa chamada Ninkasi, a quem eram atribuídos conhecimentos farmacológicos, né, sobre diversas substâncias. E o que demonstra um conhecimento sistematizado já sobre farmacologia, né? A cannabis, por volta de 2.000 anos antes de Cristo, já constava da farmacopeia chinesa, né? Os celtas, no século VII a.C., faziam uso do cânhamo, da fibra do cânhamo, e também tinham cachimbos que indicam que eles também conheciam o uso
social ou medicinal da cannabis, né? E também, claro, o álcool, né? O álcool já era regulamentado no Código de Hammurabi, né? Então, a humanidade conhece o uso de substâncias psicoativas desde muito tempo, e isso, olhar para esse histórico faz a gente perceber, coloca a descoberto que o modo como nós lidamos com as drogas hoje, na nossa política de drogas, essa demonização que fundamenta a proibição e tudo mais, como isso se deu na história de uma maneira abrupta, né? E recente, é muito recente, né? Nós tivemos as primeiras legislações proibicionistas assim, mais contundentes em meados do século XIX e início do século XX, né? Culminando com a guerra às drogas na década de 70 nos Estados Unidos. Mas desde o século XIX, com as guerras do ópio, nós vemos um interesse econômico muito grande pautando a compreensão e a relação das legislações com as drogas, né? E importa notar, esse episódio da nossa história é bastante importante de ressaltar, que nas guerras do ópio, o componente econômico, com um componente econômico muito forte, foram guerras movidas pela Inglaterra contra a China, que não deixava não permitia a entrada do produto naquele país, e tinha um grande interesse dos Estados Unidos, que corria por fora dessa guerra e fazia fortuna com isso, com o tráfico mesmo do ópio, né? Então os Estados Unidos ganhavam muito com isso, e algumas famílias, como a família Forbes e a família Delano, do presidente Franklin Delano Roosevelt, fizeram suas fortunas com o tráfico dessa substância, sabe? E ao mesmo tempo que eles lucravam na Ásia, no mercado chinês, eles lidavam internamente com uma migração muito grande de chineses para aquela expansão para o oeste deles, né? As minas de ouro da Califórnia tinham um trabalho chinês ali. E esse contingente de trabalhadores começou a se tornar uma população a ser controlada no território. Então, a legislação americana começou, a sociedade americana, a legislação americana começou a perseguir essas pessoas, proibindo o hábito de consumo de ópio que era difundido entre eles. Quer dizer, os Estados Unidos lucravam lá fora, lucravam muito na China. Internamente, eles proibiam o ópio, perseguiam os usuários, porque era politicamente uma coisa interessante para aquele momento. Não. De fato, é interessante esse apontamento, Thiago, porque o senso comum ele considera natural a criminalização das drogas, sim, né? Ele considera natural a criminalização da maconha, né? E assim, o fenômeno jurídico ele nunca é um fenômeno natural, menos ainda aquele fenômeno jurídico que está ligado a um ato de criminalização. Sim, sim. Né? A criminalização é sempre um ato político. Uma determinada conduta é crime porque houve uma escolha política nesse sentido, né? Uma escolha política que antecede ao enquadramento daquela conduta nos termos de um tipo penal. E você traz esse dado muito interessante, quer dizer, não é no sentido de que a criminalização das drogas ela tem uma datação histórica específica, e como quase tudo no sistema penal, essa datação histórica específica está correlacionada a um momento econômico também específico, né? O direito penal está ali sempre servindo ao capitalismo e ao projeto de acumulação do momento, né? Então é muito interessante, não é um dado da natureza, não é porque a maconha, a droga, parece que faz mal, então vamos proibir aqui. Não, existe um interesse por trás disso, existe um esforço político por trás disso, né? É aquela coisa, eu sempre brinco com isso, tipo penal não dá em árvore, né? Exato. Maconha dá, mas tipo penal não. E a gente tem que... Eu faço eu costumo iniciar uma conversa sobre droga e tal, fazendo esse histórico justamente porque olhar para a história permite que a gente desnaturalize, né, a proibição, essa demonização das drogas. A gente chegou a um momento da nossa história, da nossa produção legislativa, em que
a maioria dos discursos, pelo menos o discurso hegemônico sobre drogas, ele é atravessado por moralismos, por obscurantismo, por desinformação, e isso repercute na vida das pessoas, repercute gravemente, né? Repercute com, de um lado, a falta de acesso a medicamentos como que a gente está tratando, e por outro lado, pela criminalização, que a gente conhece, né? Pelo hiperencarceramento, pelo genocídio de populações negras e periféricas do país, enfim. E isso é opção política, né? Isso não é outra coisa, isso é opção política. Isso faz parte de um cálculo, né? De um cálculo político. A ideia do inimigo, né? Cabe muito bem para... As drogas, né, de modo geral, cabem muito bem para essa estratégia de criação de um inimigo a ser combatido a todo custo. E todo custo, eu me refiro a recursos em quantidades obscenas sendo investidos numa guerra falida, o investimento de vidas humanas, e eu me refiro a homens e mulheres que estão nas forças policiais combatendo esse suposto inimigo fantasmagórico que há tempo a gente persegue. E, claro, a eliminação física de pessoas nas periferias do país, né? Com recorte de classe e de cor muito nítido, muito evidente. Sem dúvida. Ítalo, você e o Thiago também, né, organizaram uma mesa recentemente na Ordem, né, justamente para, enfim, sedimentar e aprofundar um pouco o debate, né, sobre a ação que foi movida, né, pela associação e um pouco para, digamos, vulgarizar, né, no bom sentido do termo, o debate sobre a maconha, né. A mesa ali tinha um foco mais de uso medicinal, né. Eu queria perguntar para você o seguinte: em que pé que está a ação, né? Quer dizer, nesse momento, essa iniciativa judicial, e o que você está achando, enfim, está havendo assim, envolvimento da sociedade civil? Você acha que a gente está num momento bom para fazer o debate, pelo menos sobre o uso medicinal? Que caminhos você está enxergando aí nisso? Rafael, o debate que a gente realizou recentemente na OAB visava exatamente trazer o tema não só para disputa judicial sobre ele, o que a gente já havia feito anteriormente através do amigo Scuri, que a OAB ingressou, mas trazer para a disputa também da sociedade como um todo. A gente precisa disputar o tema das drogas. A gente está perdendo, mas a gente precisa apontar um novo caminho para que, passada a tempestade, a gente consiga ter uma relação mais racional com ele. Então, a gente investiu, por um lado, na ação judicial, habilitando a OAB, trazendo uma série de argumentos que colabora com a tese da associação, e, por outro lado, trazendo a associação, ou melhor, associações, pesquisadores e demais interessados no tema, para juntos a gente pensar formas e maneiras de desmistificá-lo. Acho que essa é a palavra mais correta do esforço que a gente fez. Tirar essa cortina de fumaça, sem trocadilhos, que a gente está debatendo maconha hoje, tirar ela de cima do tema e começar a olhar com ela com um pouco mais de plausibilidade, conforme o desenvolvimento científico sobre o tema, tanto na área de medicinal como na área de política criminal e outros correlatos. Mas a ação, ela visa a autorização para manejo, extrato e distribuição. Ou seja, você produzir a maconha, você trabalhar a maconha para fins de retirada dos extratos que são utilizados para fins medicinais e efetivamente distribuição para os associados que tenham recomendação médica do uso. Então, a gente parte de um pressuposto que é importante ser colocado, não só para afirmá-lo, mas porque eu considero que ele está em perigo. Qual é o pressuposto? A literatura científica já reconhece
majoritariamente a capacidade terapêutica do extrato da maconha. O governo brasileiro também reconhece e autoriza que as pessoas utilizem eles se houver recomendação médica. No entanto, existe um impasse burocrático para a utilização, que é a importação dele. Não é permitida nem pessoas físicas nem jurídicas no território nacional o plantio, o extrato e a distribuição voluntária ou mesmo custosa dos extratos medicinais da maconha. Então, o governo brasileiro tem uma posição que reconhece a capacidade medicinal, autoriza o uso, só que limita ele à importação prévia. Isso significa que limita o acesso ao medicamento, ou seja, limita o direito à saúde efetivamente. Esse é o nosso argumento principal. Se a literatura científica reconhece a capacidade terapêutica, se o governo brasileiro não veda o uso, por qual motivo uma associação de pessoas que tem recomendação médica para a utilização do extrato de forma medicinal não pode produzir o extrato efetivamente e distribuir entre seus membros? Então, a ação se baseia basicamente na literatura, nos documentos internacionais, na legislação brasileira e nesse avanço que a gente já conseguiu. Mas me parece, Rafael e Tiago e ouvintes, que a gente está sob ataque. Me parece que a gente em breve terá que, tomara que não, mas me parece que em breve nós teremos que ajuizar uma nova ação para garantia desses avanços que a gente tem hoje. O que a gente tem visto é cada vez mais o governo federal, que é responsável pela temática no Brasil, não só limitar o uso mediante essas questões burocráticas que eu disse antes, mas também apontar que regredirá no reconhecimento, muito embora a literatura científica seja assertiva nesse sentido, limitar o reconhecimento do fim terapêutico e também, como consequência disso, o uso medicinal da maconha. Então, me parece que a gente deve ficar alerta para avançar no que a gente já tem, mas diante do cenário nebuloso que a gente tem em âmbito federal, que a gente exerça cada vez mais a nossa prerrogativa, ainda em vigor, de popularizar o tema e desmistificá-lo, e não só garantir o que a gente já tem e avançar, mas é preciso dizer que o governo federal dá indícios de que regredirá nos avanços que a gente já tem, muito embora seja anticientífico e contrário ao direito à saúde, que é um direito fundamental de todo ser humano. Nesse sentido, Ítalo, até recentemente a Folha de São Paulo divulgou uma notícia de que o ministro Osmar Terra, que é o ministro da Cidadania, né, ele teria recebido representantes de um laboratório, parece que paranaense, enfim, de um laboratório que desenvolve, ou pelo menos diz desenvolver, um princípio ativo, um medicamento que seria um concorrente do canabidiol, né, que digamos, produziria os mesmos efeitos aí, né. Bom, ninguém nunca ouviu falar bem desse medicamento. O fato é que ele teve as portas abertas no ministério, né, quer dizer, não há notícia de que o ministro tenha recebido representantes de laboratório dedicados à maconha, embora esses laboratórios já tenham tentado entrar em contato com o governo brasileiro, não há notícia de que eles tenham sido recebidos. E esse mesmo ministro disse, em entrevista àquele site jurídico chamado Jota, né, ele defendeu fechar a Anvisa caso ela aprove a fabricação do canabidiol. Isso é a idade das trevas, né? Quer dizer, porque a gente aqui está falando da ação, está falando da coisa, e até a gente está falando da importação da maconha, né? A gente vive num país tropical. O Brasil ele tem todas as condições de produzir a maconha, né? O Brasil tem um terroir, vamos dizer assim, para ficar na linguagem mais bonita, propício para a maconha, e a gente fica aqui, às vezes, movendo ação para permitir a importação. Essa importação ela é cara, né? E tudo porque não se pode produzir aqui, não se pode plantar, não se pode... E você tem aqui agora o ministro dizendo que a Anvisa pode ser fechada caso ela aprove a fabricação do canabidiol, né? Quer dizer, é um cenário muito preocupante, né? E tudo porque
a maconha, ela integra esse imaginário, essa coisa simbólica de proibicionismo e de que ela é a porta de entrada para outras drogas e de que ela vicia, de que ela compromete o desenvolvimento da juventude. Quer dizer, esses são os pretextos, né? Essas são as desculpas que se utiliza para poder promover a guerra às drogas, né? Aliás, até acho que essa semana passada, eu postei no Twitter do podcast um meme muito engraçado, né? Que era assim, um monte de gente batendo palma, né? E a chamada era: parabéns às drogas, que por mais um ano consecutivo venceu a guerra às drogas. Porque é uma guerra fadada ao insucesso, né? É um eterno enxugar de gelo, porque imaginar que policiamento ostensivo, imaginar que qualquer coisa que se faça em termos de segurança pública, estrito senso, vai inibir o consumo, ou vai inibir o próprio comércio, né, do produto, é ilusório, né? A única coisa que eles conseguem com essa criminalização é empurrar esse comércio para o submundo, né? Empurrar isso para o clandestino, né? E aí você podia ter uma maconha com controle de qualidade, você podia ter uma maconha, enfim, uma maconha melhor, uma maconha mais adequada, uma maconha que fosse realmente direcionada para o tratamento medicinal ali, para o uso medicinal estrito senso, uma outra que fosse direcionada ao uso recreativo estrito senso, mas como uma coisa ela é toda ilegal, né, você acaba, enfim. E esse dado sempre me chamou a atenção, quer dizer, da onde que eles tiram que eu queria muito, o desafio, aliás, também o governo, especialmente esse governo, né, a nos apresentar essas evidências, né? Qual é a relação entre o proibicionismo e a redução do consumo? Quer dizer, em que medida proibir o uso, o comércio, o cultivo, enfim, o que quer que seja, da maconha faz com que ela seja menos consumida? Porque eu entendo que o objetivo é esse, né? O objetivo da criminalização é produzir mortes, é produzir controle social da pobreza, é isso tudo, e é também reduzir o consumo. Em que medida o proibicionismo atua na redução do consumo? Cara, você vê, a gente, na experiência internacional, a gente vê que esse efeito declarado, né, pretendido, declarado, de redução do consumo de drogas não acontece bem assim. A Holanda, por exemplo, que foi o primeiro país do mundo a ter um mercado regulado de cannabis no final da década de 70, que permitiu a compra e uso nos coffee shops e o cultivo de até 5 plantas por casa, eles tiveram, de fato, eles têm uma cifra que é um pouco maior do que a média europeia no consumo da maconha, mas que ainda é bastante menor do que os países proibicionistas, né? É um consumo menor do que a França, que a Espanha, que a República Tcheca, que a Itália, por exemplo, sabe? E esse efeito não chega assim, né? Isso não acontece, não é por essa via. E o governo federal, pelo que a gente vê, tem muitos atores ali dentro, pelo menos, tem um compromisso muito, muito claro com o retrocesso das pautas, né? A gente está vendo essa notícia que você citou e tal, da ameaça, né? Porque isso é uma ameaça de fechamento da Anvisa. E também, recentemente, nós vimos a política de drogas ser bastante alterada para dar centralidade às comunidades terapêuticas, né? E é importante mencionar isso também, porque é uma coisa que está em curso no Brasil, que está crescendo muito, que são essas instituições, para quem não conhece, são essas instituições com um caráter eminentemente religioso, privadas, que declaram pretender recuperar usuários de drogas, né? Álcool e outras drogas. E nós temos pesquisas robustas e sérias e muito bem feitas, com dados empíricos, quantitativos, qualitativos, apontando que essas instituições violam sistematicamente direitos humanos. E o governo federal foi lá e colocou esses locais na centralidade da política de drogas. Isso é um assinte, né? Isso é um absurdo. E há indícios de que esse mesmo ministro que não recebe os laboratórios do canabidiol,
tenha interesses econômicos diretamente relacionados à indústria das comunidades Dizem que terapêuticas, sim. né? Dizem que existe uma relação muito próxima, né? Mais uma vez a economia aí por trás das opções políticas, né? E quando a gente pensa nessas mudanças legislativas, normativas sobre medicamentos, é bom sempre ter a imagem daquelas pessoas bem vestidas entrando e saindo dos consultórios dos médicos, levando aquelas malinhas, né? Porque o interesse econômico está aí. A medicina, a farmácia está atravessada por isso também, não está livre. E é preciso que a gente trate mais essas políticas de drogas como projeto político mesmo, como cálculo, do que como equívoco, porque não é por acaso que as coisas estão seguindo o rumo que estão. Exato. Porque, veja, né, quando a gente fala do interesse econômico, a gente é tão refém de um debate mal feito sobre a questão das drogas, né, porque a gente fala do interesse econômico. Países do hemisfério norte já estão dando centralidade econômica à maconha, integrando a maconha ao processo de acumulação de capital ali, do capitalismo. Vê a experiência do Canadá, por exemplo. Veja os estados americanos que já liberaram o uso recreativo, né? No Canadá, na semana que liberou, faltou maconha no mercado, porque foi uma busca ali, coisa e tal. Então, esses países já estão integrando a maconha aos seus processos econômicos específicos. E então, é uma burrice também do ponto de vista do capitalismo. Uma burrice do ponto de vista... Eu acho que não é esse o modelo que a gente defende, né? Quer dizer, eu acho que é muito mais interessante que a maconha seja integrada a um processo produtivo de pequenos sítios. Democratizada, de controle de qualidade, né? Não é interesse nosso que a maconha se integre ao processo de acumulação de capital. Né? Não é interesse nosso que a maconha vire realmente uma commodity internacional, como o café, né? Porque ela entra dentro da lógica do capital. Né? Mas o fato é que vários países do hemisfério norte já estão fazendo isso. Né? E a gente aqui está no atraso do atraso, né? Com essa questão. Como que você vê isso, Ítalo? E de que forma que você acha que isso está hoje assim? Você tem alguma esperança dentro dessa quadra histórica específica que o Brasil experimenta? Eu tenho a impressão, ou melhor, eu tenho a certeza de que o debate sobre política de drogas não está isolado de outros debates políticos. E especificamente no Brasil, essa ameaça de fechamento da Anvisa, caso ela autorize a produção no Brasil para fins medicinais ou mesmo para fins sociais, ela é acompanhada por uma série de outros retrocessos no campo de produção de conhecimento e formulação de políticas públicas e até mesmo de investimentos privados. Se a gente pensar de que o IBGE está ameaçado de fechamento caso revele os dados verdadeiros sobre a quantidade de desempregados e que outras agências públicas e privadas de produção de conhecimento estão sofrendo o mesmo tipo de ameaça, a gente tem um caldo de cultura obscurantista muito relevante no Brasil. De maneira que a questão do retrocesso no âmbito da política de drogas e, portanto, a reafirmação da guerra às drogas não está isolado de outros retrocessos políticos que a gente está vivendo simultaneamente. Agências públicas e privadas estão sob ameaça caso produzam, publicizem ou formulem políticas públicas em sentido contrário aos interesses imediatos de quem está no governo federal. Mas, para não fugir do assunto, só pegando um gancho que você falou também de que o ministro recebeu um laboratório, em qualquer país de capitalismo não periférico, se um governo recebe apenas um nicho econômico dentre os muitos que atuam em determinada área, ele certamente estaria hoje sobre suspensão ou suspeita. Mas no Brasil a gente vive um capitalismo tão periférico que mesmo o capitalismo não consegue exercer suas potencialidades, que são terríveis, registro, mas não consegue exercer suas potencialidades de maneira minimamente razoável. Até o capitalismo está sob ataque num sistema de governo proto-autoritário como que a gente vive hoje. De maneira que a política às drogas não vislumbra a curto ou curtíssimo prazo um avanço, mas eu acho que a gente também não domina a história, né? Quando
Claro. Quando o anjo da história bate as suas asas, ele leva ventos onde a gente sequer imagina que é possível. De maneira que a resistência, seja na academia, seja no sistema de justiça, seja na militância contra essa política de drogas que, em alguma maneira, afeta também o uso medicinal da maconha, faz muito sentido. E se a história der um efeito reverso, é importante que tenha gente produzindo conhecimento, formulando política pública e apontando os equívocos históricos que estão sobre o tema. É nessa coisa do obscurantismo, né, que você estava falando, e da submissão das agências públicas, né, governamentais brasileiras aos interesses mais grotescos e grosseiros desse governo de plantão, me fez lembrar daquele episódio do relatório da Fiocruz, né? Que é um episódio relativamente recente. Sim. Eu vou até linkar esse relatório aqui no episódio, porque isso foi uma coisa muito curiosa, né? Ele queria esconder o resultado de uma pesquisa que diz muito claramente que não há epidemia de uso de crack, né, no Brasil, está longe disso, né? Ele queria esconder o acesso a esse conhecimento que foi produzido por uma agência pública. Por quê? Porque esse conhecimento contraria enfim, os interesses, né? Tem um psiquiatra conhecido chamado Antônio Lancetti. Ele cunhou um termo que é contrafissura, né? Que ele analisa esse fenômeno do obscurantismo sobre as drogas pelo ponto de vista dele, e ele trata dessas medidas desesperadas e atrapalhadas de combater esse inimigo como uma fissura, né, usando o termo que se associa geralmente ao vício, do Estado em perseguir, em combater e usar a violência oficial contra esse suposto mal, e que também reverbera no campo da informação e acaba gerando essa perseguição, porque é isso que está acontecendo, uma perseguição a uma instituição séria, com muita tradição em pesquisa, como a Fiocruz, né? Isso se repetiu, desculpa, Thiago, no INPE, no IBGE, sim, na Anvisa, na Fiocruz, nas universidades federais, nas universidades estaduais, enfim, todo centro de produção de conhecimento e, portanto, naturalmente crítico, está sob ataque. E isso afeta a política de drogas, mas todas as políticas públicas de promoção de bem-estar, de alguma maneira, estão sob ataque. Vocês provavelmente viram recentemente aquela campanha do governo também sobre a maconha, do cara preso. Pô, isso está remontando aquelas campanhas que a gente tinha na década de 90. Você lembra disso? Drogas nem morto. Aí a Eliana falava essas coisas. Que, cara, isso é um desserviço enorme à sociedade, né? Porque o canal oficial que deveria dar informação, fornecer a informação confiável, está tratando de esconder a verdade, esconder dados, esconder pesquisa, né? E investindo novamente em provocar medo e desinformação nas pessoas, né? E aí o jovem, a jovem que deveria obter informações seguras pelo canal do governo já não confia mais naquele canal, porque o dia que tiver contato, o primeiro contato com uma droga, vai perceber que aquele filme de terror não é assim, sabe? A coisa não acontece daquele jeito. E tira qualquer possibilidade de confiar no que vem do Estado, né? Em termos de dados, de informação. Sim, sem dúvida. Isso me lembra também uma ocasião, uma professora da UERJ, chamada Gisela Axelrod, que é uma especialista no assunto de drogas. Ela estava sendo entrevistada num desses jornais da Globo pela Leilani Norbert. Eu vou até linkar esse vídeo, meio que viralizou no YouTube, né? Eu vou até linkar aqui no final do episódio. É um vídeo que vai um pouco nessa linha do que o Thiago estava falando, né? A Leilani Norbert se arrogando a condição
de interlocutora qualificada porque ela tem filhos jovens. E aí, a circunstância dela ter filhos jovens alçou ela automaticamente Autorizou. a condição, deu lugar de fala ela no assunto drogas, né? Sim. E aí a professora dizendo, olha, a questão da droga não o uso da droga, como o Thiago falou no início do programa, ele remonta a milhares de anos e tem a ver com experimentar outros níveis de consciência, né? É uma coisa natural da cultura. Nossa, é uma coisa, enfim, natural da cultura, parece ter uma contradição em termos, mas é uma coisa que vem com o ser humano desde muito tempo, né? Desde que o ser humano se socializa. A droga ela tem a ver com socialidade, com, né, estar em torno de uma mesa de chopp, estar em torno de uma taça de vinho, estar em torno numa roda de maconha. Quer dizer, isso tem a ver com se socializar, isso tem a ver com contato, isso tem a ver com evolução, enfim. E ela dizendo como que ela não concorda com esse tipo de abordagem, né? E como que a droga tem muito mais a ver com autonomia. A coisa da educação em torno das drogas, ela tem a ver com autonomia, ela tem a ver com ensinar o jovem o limite daquilo, ensinar o jovem e deixar com que ele encontre seus limites, com que ele encontre a sua maneira de lidar com esse fenômeno, a sua maneira de lidar com esse princípio ativo que coloca ele em outro lugar, que coloca a consciência dele em outro nível, quer dizer... E a entrevista virou uma coisa engraçada, porque a professora muito séria, mas a jornalista se achando no direito de contestar aquela informação refletida, porque aquilo é uma coisa que vai contra o senso comum, né? Sim. Porque aquilo é uma coisa simplesmente porque vai contra o senso comum, quer dizer, não interessa porque é contra o senso comum. Essa demonização das drogas se tornou a única verdade possível, né, sobre as drogas. E a gente, não sei o que aconteceu com a humanidade nesse tempo, que a gente esqueceu outros hábitos de sociabilidade, né, que envolvem o uso de drogas, o uso medicinal, por exemplo, que a gente está falando aqui, e só se fala do aspecto degradante, né, do aspecto maléfico, daninho. Isso, e é degradante porque ela está criminalizada. Ninguém medida. associa degradação ao hábito de beber vinho. Exato. Ninguém associa degradação ao hábito de beber cerveja artesanal, ao hábito de beber chopp. Mas associa degradação ao hábito da droga. Por quê? Porque ela é criminalizada. Porque se for usar, tem que usar escondido. Porque ninguém pode saber. Porque é uma coisa moral, é crime, enfim. E outra, a degradação que se observa muito, muito recorrentemente referida ao crack, né? Sim. Que as pessoas que usam crack, que aliás tem cada história fantástica, né? Sobre a pessoa que usa a primeira vez já está viciada, a pessoa vai morrer em 6 meses. Não, isso não é verdade, simplesmente não é verdade. E o uso compulsivo de drogas pode não ser droga, pode ser consumo, pode ser sexo, pode ser o que for. Feijão. Né? Pode ser. Claro. Isso revela questões psíquicas, né? E questões psíquicas que muitas vezes têm uma origem em um entorno social, político e econômico e tudo mais que deve ser pensado, né? A partir disso. Mas não, o caminho que se faz, geralmente, a droga é o inimigo, vamos combater a droga. E isso é uma maneira de escamotear também problemas sociais graves que não se quer investir para resolver, né? Parece que é isso. A reafirmação contundente da crença na guerra às drogas, ele está levando o Brasil, que já tem índices de encarceramento e mortalidade por armas de fogo e em confronto com a polícia absurdos, está levando o Brasil para índices ainda maiores. Então a gente não pode deixar de ter em mente que a mesma vedação ao direito à saúde, que a guerra às drogas reafirmada por esse governo com mais vigor ainda, ela tem como consequência direta também um processo de criminalização e extermínio em massa, num país que já tinha índices estratosféricos. Então, eu julgo que, se permanecer nos próximos anos essa modalidade de política em relação às drogas, seja no âmbito da medicina, seja no âmbito da política criminal, o Brasil, que já tem a 3ª maior população carcerária do mundo, já tem um altíssimo índice de mortalidade por arma de fogo
e por conta de atividade policial, vai se tornar ainda pior e, portanto, com um cenário mais apocalíptico ainda, que passa pelo debate maior, mas que especificamente em relação à política de drogas tem um efeito muito imediato, perverso e que a gente não pode ignorar. A gente já vê isso, para quem está ouvindo no estado do Rio de Janeiro, uma reafirmação da política de drogas que já está em curso no Rio com bastante intensidade desde a década de 90, mas que se renova e se retroalimenta e já está gerando índices absurdos de mortalidade, sempre, ou quase sempre, para ser mais exato, de uma população bem delimitada que se quer controlar. E aí me parece que em tempos de crise econômica no mundo e no Brasil, acho que a gente já está até passando da pretensão de controle para o extermínio. O capitalismo, em mais uma crise profunda, ele é incapaz de incorporar minimamente uma população ou um índice populacional e ele lucra em parte com o encarceramento e lucra também em parte com o extermínio. E a política das drogas ela é muito central nesse debate que a gente está reavivando com mais intensidade no Brasil, mais no Rio de Janeiro especificamente, por conta de todo um cenário específico. Exato. Batemos 800 mil presos, né? Enfim, segundo dados oficiais, né? É um cenário muito preocupante e dentro dessa massa carcerária um percentual significativo relacionado a tráfico de drogas, né? Quer dizer, segundo dados oficiais também, isso está entre 30% e 40%. Entre 30% e 40% da massa carcerária brasileira está colocada nas cadeias porque está acusada de vender ou de, enfim, entregar ou de, enfim, praticar condutas aí relacionadas às drogas que são proibidas, né? Porque muita droga também está aí, não é proibida e não tem tratamento criminal, né? Quer dizer, é muito sintomático isso também. E é isso, a gente está repetindo essa política, está vendo os efeitos dessa política e insiste na mesma política, né? E o Ítalo traz um dado que é preocupante mesmo, né? Uma reflexão que é preocupante mesmo. Nesse momento de crise profunda que o capitalismo está passando, está havendo essa migração mesmo da coisa do controle para mortificação, né? Para neutralização completa, né? Não interessa mais prender, né? Interessa matar. Né? Eliminação mesmo, física porque, mesmo. Exato, porque você não tem mais a Previdência, você tem a PEC do teto dos gastos, você tem recursos limitados para investir em políticas públicas, você tem a Previdência completamente desmantelada, você tem uma série de coisas que realmente tem que morrer, as pessoas têm que morrer para que os recursos que o Estado será capaz de produzir doravante estejam ali à disposição de uma elite, à disposição de uma classe privilegiada que venceu a disputa política. Sim, né? sim. Que venceu a disputa política. É o que sempre denunciou o Locke Vacan, né, falando sobre a diminuição de um Estado social na medida em que cresce um Estado penal, né? E a gente vê isso muito flagrantemente no Brasil, com esse capitalismo tardio que a gente vive, né? E parece que a gente está acelerando nessa direção, né? A Previdência e tudo mais que a gente tem visto está indo mais e mais nessa direção. Os investimentos, pelo menos no Rio de Janeiro, tem acontecido muito, né? Um investimento muito grande na força policial e desacompanhado de medidas assim, de evitação do conflito, né? Exato. É sempre investir no conflito. Inclusive no segundo episódio daqui, Thiago, do podcast, um dos convidados era o Gabriel Salgado, que fez uma pesquisa muito bacana correlacionando o crescimento exponencial dos gastos do Estado do Rio de Janeiro na área de segurança. Sim. Com a queda exponencial no mesmo período do investimento em áreas como saúde e educação. Sim. É uma coisa escandalosa. É uma coisa escandalosa. E assim, ele demonstrou isso. Ele teve muita dificuldade na coleta dos dados, porque imagina, né? Se isso está disponível assim, com facilidade. Mas ele fez essa garimpagem e ele demonstrou isso de forma muito evidente. Quer dizer, como a aposta do Estado do Rio de Janeiro
nessa coisa da guerra às drogas, nessa coisa da segurança, nessa indústria, enfim, na periferia desse tema, né, da segurança. Como que isso é preocupante? Você falou do Loic Vacan, eu lembrei também de um professor aqui do Rio de Janeiro, Marildo Menegatti, né, que fala em excesso de civilização. A crise do capitalismo é por excesso de civilização. Quando ele entra numa crise das cíclicas cada vez mais curtas, cada vez mais intensas e cada vez mais de difícil superação, ele tem que exterminar o excesso da produção e dos trabalhadores, né? Parece que a gente chegou num nível de barbárie tão grande que a gente está fugindo do controle, o que já é um problema e um resultado perverso do capitalismo, e, de fato, indo para o extermínio, porque a crise é tão profunda, de tão difícil horizonte de superação para as próprias engrenagens do sistema, que a gente começa a trabalhar retroagindo a níveis de barbárie que a gente imaginava já ter superado num processo civilizatório. O Rush e o Kishiheimer, que falaram, né, sobre a criação da prisão, justamente com esse componente econômico muito forte, né, para servir a um capitalismo que estava iniciando seu desenvolvimento, que a prisão era um modo auxiliar, né, de manter essa população... estrutura social. Sim, exato. De manter essa população sob controle, direcionar para o trabalho. Mas o que se faz, né, com um momento em que os postos de trabalho estão sendo reduzidos estruturalmente, né? Porque é cada vez menos, cada vez maior a automatização, os processos eletrônicos, informáticos que estão substituindo as pessoas. E o que vai ser feito dessas pessoas, né? É o que a gente está dizendo. E o que vocês falam é exatamente isso. E a guerra às drogas, ela é uma política pública, e a gente pode dizer que a guerra às drogas é uma política pública do Estado brasileiro, ela está completamente colocada a serviço desse projeto de neutralização, desse projeto de aniquilamento da população pobre, negra e periférica, que não interessa para os processos de recuperação cíclicos do capitalismo. Quer dizer, eles têm que ser neutralizados, eles têm que ser jogados fora, porque eles não interessam. E a guerra às drogas, ela justamente serve a esse propósito. Né? Ela serve a esse propósito, porque é o caminho mais curto. Qual é o caminho mais curto hoje para você matar um negro pobre periférico? É o pretexto de que ele está com uma cocaína no bolso. É o pretexto que ele está com uma maconha no bolso. Né? Se não tiver, você coloca. Se não tiver, você e está justificado judicialmente. Exatamente. Coloca um rádio, uma maconha, uma cocaína. Exatamente. Se não quiser empreender mais, não precisa colocar uma arma, isso basta. Exatamente. A gente vê isso aí na nossa clínica advocatícia, né? Isso acontecendo toda hora, né? Esses flagrantes, esses processos criminais obscuros, né, de tráfico de drogas, né, com aquela narrativa repetida, né? Identifiquei o cidadão suspeito, logrei êxito em localizar em sua posse o cannabis e ele mesmo ofereceu espontaneamente o acesso à sua residência. Claro. E eu adentrei as dependências do recinto e localizei material de indolação, farta quantia em dinheiro, e às vezes a farta quantia é R$98, né? Em moedas, em notas de R$2, caderno de anotação, radiotransmissor, né? Esse padrão tosco, né? Por denúncias anônimas. Exato, também, claro, né? no início de tudo, tem uma denúncia anônima. É um padrão tosco de produções de legalidades da barbárie, né? Legalização da barbárie. Exatamente. E que a mídia veicula com maestria também, né? Ajuda muito nesse processo. A mídia tem um papel muitíssimo importante nessa tragédia. Sem dúvida. Agora, só voltando um pouquinho para a coisa da ação, antes da gente encerrar o programa, vocês tiveram, né, experiência e proximidade com as pessoas ligadas a essa associação, né? Inclusive, eu até tentei trazer aqui para esse episódio de hoje, o Ítalo até me ajudou, pessoas orgânicas, né, de uma dessas associações, para a gente poder falar. Só que teve incompatibilidade de agenda. Ainda vou fazer um episódio mais dedicado a isso, mas como vocês veem assim, na questão do uso medicinal, quer dizer, a maconha ela tem sido usada para quê? Sob qual perspectiva, com qual utilidade? O que vocês estão vendo aí nessa... Bem, existem, como o Ítalo já falou, existem muitas evidências científicas sobre os usos possíveis
das substâncias extraídas da maconha. E dentre as doenças tratáveis com esses compostos estão, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, câncer mesmo, glaucoma, autismo, transtorno de ansiedade, insônia, enfim, há várias aplicações para isso. E aí, para citar evidências científicas, eu vou citar 2 aqui, exemplos, que são o projeto Farmacannabis da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, que vem dando um apoio farmacêutico aos pacientes em terapia com a cannabis, e o trabalho de um médico pesquisador estadunidense chamado Ethan Russo, que é, traduzindo, cannabis e canabinoides, farmacologia, toxicologia e potencial terapêutico, que aponta também várias possíveis aplicações para cannabis, dentre as quais está a esclerose lateral amiotrófica, né? A doença de Crohn e a depressão. São várias possibilidades de uso e várias vidas que podem ser vividas mais dignamente, com menos sofrimentos decorrentes dessas condições de saúde. Inclusive, nós anexamos ao nosso pedido de amigo da Corte na ação uma série de artigos e produções científicas brasileiras e internacionais, todas publicadas em respeitadas revistas, para já tentar desmistificar o debate a ser travado na ação. Olha, existem evidências científicas mais do que suficientes. O governo brasileiro, hoje pelo menos, já reconhece isso e autoriza o uso, só que a gente tem um acesso hiperburocratizado e caro, o que significa uma limitação ao direito à saúde e à dignidade que todos têm, independentemente da sua condição financeira. E se a gente manter esse cenário como hoje, a gente tem uma limitação do exercício desses direitos tão caros para cada um dos seres humanos, seja na hipótese de uso medicinal da maconha necessário ou outras. Então esse é o nosso debate. Muito embora, como já colocado anteriormente, é preciso defender o que a gente tem e apontar avanços, mas num cenário tão nebuloso, é importante também o exercício não só de querer os avanços em termos de regulamentação da produção no Brasil, seja uma produção industrial, seja uma produção mais artesanal, mas é preciso apontar esse horizonte, mas não esquecer que o anterior, já conquistado, está também sob ataque, de maneira que, muito embora seja utilizado em tantos cenários de doenças tão específicas e raras e de tratamentos ainda pouco popularizados no Brasil, a gente possa continuar nesse debate com esse horizonte de afirmação e avanços. Você estava perguntando, Rafael, sobre as aplicações, né, da cannabis. Uma das principais doenças que é tratável pelo uso da cannabis medicinal é a epilepsia, né? A epilepsia refratária, principalmente. Existem estudos que indicam que a prevalência mundial de epilepsia seja entre 0,5% e 1% da população. E 30% dessas pessoas têm a epilepsia refratária, ou seja, eles continuam a ter as crises mesmo com tratamento. E justamente com essa doença, o CBD se mostrou muito eficaz, né? Então, assim, no Brasil, você também falou sobre pessoas orgânicas, né, nos movimentos. É preciso mencionar e sempre falar a respeito disso, que esse movimento no Brasil ele foi muito impulsionado por mulheres, mães, que tinham seus filhos e filhas em casa com epilepsia, principalmente, e que buscaram junto ao Estado, junto à Anvisa, alterações nessa política e que por muito tempo ainda permanecem à margem da lei,
conseguindo medicamentos para seus filhos, cultivando a cannabis, porque a nossa legislação ainda não absorveu isso, que o mundo inteiro já percebeu que é benéfico, né? Existe um documentário bastante interessante, bastante importante de ser visto, que se chama Ilegal, A Vida Não Espera. Ele é de 2014 e ele retrata justamente a luta dessas mães, dessas famílias, pelo direito de seus filhos a conseguir esses medicamentos, né? E esse movimento, essas iniciativas conseguiram muitos avanços nas normatizações sobre o tema, e desde 2014, por exemplo, a gente pode mencionar a autorização do Conselho Federal de Medicina para prescrição do medicamento, de medicamentos à base de canabidiol para pacientes que dele precisassem, né? Isso em 2014. 2015, uma resolução da Anvisa, que é a RDC número 17, de 6 de maio de 2015, autorizou a importação de produtos à base do CBD para uso terapêutico em caráter excepcional. E um ano depois, em 2016, uma ação civil pública do Ministério Público Federal conseguiu que a Anvisa permitisse a importação para uso médico pessoal da planta, inclusive com THC, né? E essa cronologia dessa regulação, essas histórias, ela se deve muito a essas mães, essas famílias que estão lutando, estão reunidas em associações como a APEP, como a Abracannabis, como a Abrace, que estão fazendo esse trabalho de vanguarda mesmo e de muito valor, né? Correndo riscos para fazer isso, mas lutando diariamente por esse direito. Legal, muito legal. Bom, então, pessoal, infelizmente estamos aqui agora chegando ao final do nosso 13º episódio do podcast Segurança dos Direitos. Eu queria agradecer muitíssimo ao Ítalo e ao Thiago por esse bate-papo esclarecedor e transdisciplinar, né? Eu acho que a gente avançou aqui em vários aspectos, né? Enfim, lidamos aqui com diversos saberes, né? Relacionados à droga, relacionados à maconha, então acho que foi muito produtivo esse bate-papo. Bom, então eu queria devolver a palavra para os nossos convidados, em considerações finais aí para dar o tchau para a nossa audiência e reforçando mais uma vez o agradecimento, dizer que é um prazer enorme ter aqui novamente o Ítalo, como eu falei no início, né, o primeiro convidado repetido do podcast, e ter aqui pela primeira vez o Thiago, com essa experiência tão interessante, né, sobre esse tema, e aprofundando, ajudando a gente a debatê-lo de forma intelectualmente honesta e politicamente comprometida. Essa que é a proposta do podcast. Então, Ítalo. Bom, eu agradeço mais uma vez ao Rafael pelo convite e ao Thiago também pela aula que ele ministrou para a gente hoje. O Thiago tem se dedicado há muito tempo sobre o tema e conseguiu, em poucos minutos, nos localizar ainda melhor sobre ele. Como a gente faz em todos os episódios, você indique um livro para o nosso ouvinte, com a condição, que você também já conhece, de que esse livro não seja um livro propriamente jurídico, né? Perfeito. Bom, como eu citei o livro no curso do programa, eu vou indicá-lo. É o livro O Olho da Barbárie, do professor Marildo Menegatti. É um livro interessantíssimo, no qual ele faz um passeio pelo século XX, um século que começa cheio de esperanças e termina com muitas dúvidas, e ele define esse conjunto de dúvidas e impasses no título O Olho da Barbárie. Legal, Thiago. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. É muito importante a gente poder ter espaço para falar disso, desse tema que é tão relevante, tão urgente, né, no Brasil. E como defensores de direitos humanos que somos, nós não podemos nos furtar a travar esse debate. Um livro, eu acho que um livro
interessante pra gente que é do direito e pra quem não é do direito também, para desmistificar um pouco sobre o que se compreende a respeito do uso de drogas em geral. É um livro chamado Contra a Fissura e Plasticidade Psíquica, do Antônio Lancetti, que é um psicanalista argentino que foi exilado no Brasil, já falecido, foi exilado no Brasil, fugindo da ditadura, e ele fala sobre... Ele desmistifica, ele fala sobre essa coisa da epidemia do crack, como isso é usado pela mídia, como isso é usado pelo Estado, de modo a perseguir e desinformar a população, né? É um enfoque interessante de um psicanalista, que é um pouco distinto do que a gente costuma ler, né? E é uma boa leitura para compor uma crítica sobre o tema. Geralmente os não juristas escrevem coisas mais interessantes sobre drogas do que certamente os juristas, né? Os melhores livros de drogas estão sempre longe do juridiquês, né? Exato. Enfim. Legal. Poxa, muito obrigado a vocês mais uma vez. Queria dizer aos ouvintes que esses livros que foram indicados aqui estarão linkados ao final do episódio. Vou linkar também... Ô, Rafael, posso acrescentar só uma coisinha, cara? Só uma coisinha que eu tinha esquecido de falar, que é o seguinte: no dia 31 de julho, agora, vai acontecer uma audiência pública na Anvisa sobre 2 propostas de resolução. Elas estão em consulta pública, elas estão abertas até o dia 20 de agosto. E no dia 31 agora vai acontecer uma audiência pública sobre essas resoluções. Uma resolução aborda os procedimentos para o registro e o monitoramento dos medicamentos produzidos à base da cannabis, né, seus derivados análogos sintéticos. E outra resolução trata dos requisitos técnicos administrativos para o cultivo da planta por empresas farmacêuticas, né, unicamente para fins medicinais e científicos. Então, enfim. 31 de julho essa audiência pública. Na Anvisa, na sede da Anvisa. Isso vai ser em Brasília, né? Bom, então, pessoal, eu vou linkar ao final desse episódio os livros que foram indicados aqui pelos nossos debatedores de hoje. Vou linkar também o relatório da Fiocruz, né? Aliás, esse relatório veio a público através de uma matéria do Intercept. Né? Um abraço, Intercept, né? Um abraço, Intercept. Esse relatório veio no bojo de uma matéria do Intercept, então eu vou botar o link aqui da matéria, porque a matéria dá acesso à íntegra do relatório, que é o relatório que diz que não estamos vivendo uma epidemia de crack. Dentre outras coisas, ele diz isso, que não estamos vivendo uma epidemia de crack no Brasil. Vou linkar também esse vídeo da professora com a jornalista com lugar de fala, né, que enfim, se julga aí uma especialista na questão das drogas. E vou linkar também, Thiago, eu nem sei se está disponível, mas eu vou procurar, e se não tiver, pelo menos eu vou linkar a referência desse documentário que você falou, o Ilegal, A Vida Não Espera. Tá no YouTube. Ah, ótimo, então eu vou linkar fácil. o documentário, porque eu não assisti, acho que deve ser muito interessante, estou aqui já de antemão recomendando também para os nossos ouvintes. Bom, queria fazer aqui um registro importante, que é o seguinte, é um registro que até o Léo Arturos, que cuida aqui da nossa parte técnica, me alertou para fazer. Na semana passada, que a gente teve aqui o nosso convidado Glauber Braga, deputado federal, falando sobre, enfim, contexto político e tudo mais, o livro que ele indicou foi Os Últimos Soldados da Guerra Fria, né? E o Léo tá aqui me lembrando que esse livro acabou de virar filme e que vai estrear esse ano ainda no Festival de Veneza, né? Um dos 3 festivais mais importantes do mundo, ao lado do Festival de Cannes e Berlinale. Essa obra, esse filme, será dirigido por Olivier Assayas, cineasta e roteirista francês, conhecido pelos filmes Acima das Nuvens e Personal Shopper. Ambos concorreram à Palma de Ouro no Festival de Cannes. Então, é aí uma boa notícia para o nosso ouvinte, a transformação desse livro tão importante, indicado pelo Glauber, em filme, né? O Glauber falou, inclusive, da participação dele. Enfim, a participação que ele teve, de certa forma, né, como parlamentar, no debate sobre os presos cubanos, né, pelo governo americano, enfim, que eles foram soltos. Enfim, o episódio do Glauber tá muito legal. Quem não ouviu, vale a pena voltar lá
e ouvir. Bom, queria também agradecer aos ouvintes, agradecer a nossa audiência, né, qualificadíssima, que está aí acompanhando o nosso podcast semanalmente. A gente está muito satisfeito com o nível da audiência, a gente está muito satisfeito com o número de downloads que a cada semana tem sido feito. A gente pode perceber que a gente está com uma audiência bastante fiel, bastante dedicada a nos ouvir e a debater conosco esses temas. Queria aqui fazer um registro de 2 menções muito carinhosas que a gente teve no Twitter essa semana, do Otávio Souza e também da Manuela Gaia, que fizeram aí referências específicas ao episódio do deputado federal Glauber Braga, que está sendo muito escutado, está sendo muito tweetado, retuitado. É muito legal a gente ver que, enfim, o nível de interesse dos ouvintes no debate sobre segurança pública, sobre questão criminal, sobre política criminal, que a gente vem fazendo aqui no nosso podcast. Bom, por fim, queria lembrar aos ouvintes que nós estamos no Twitter, no perfil @SegDireitos, em quase todas as plataformas de áudio, né? iOS, SoundCloud, Spotify e também no YouTube. Temos um e-mail que é o seguranca2direitos@gmail.com, que está aí completamente à disposição de vocês. Todos esses canais, aliás, estão à disposição de vocês para trocar ideias, fazer sugestões, críticas, enfim, tudo é absolutamente bem-vindo para poder qualificar o nosso debate aqui nesse podcast. Queria dizer que foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e dizer que na semana que vem a gente volta com mais um episódio do nosso podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Muito obrigado, até a próxima. Joga maconha na mesa.